Esse programa tá tão bom, que não deu para fazer um programa com toda essa informação, com tanta coisa. A gente teve que fazer em 3 partes para vocês. Não é não, Sil? 3 partes, as 3 vão entrar juntas. Essa primeira parte, que é no vídeo de agora, vocês vão assistir o nosso papo com o Matheus Carriere, que é ator e educador físico. Na segunda parte, vocês vão assistir o nosso papo com a doutora Ana Cláudia Michels, que é geriatra, e ela vai falar sobre hormônios, menopausa, doenças e tudo mais. E na terceira parte, vocês vão ver o nosso papo com o doutor José Curiati, que também é geriatra, especializado em meditação. Ó, vai ser demais. Demais, e tem assim, o papo, tem também vídeos de convidados, tem tanta coisa boa, então fique aí para as 3 partes. Para todo o Brasil, se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar, e comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas, Sil Curiati e Fabiana Saba. E aí, galera, estamos de casa hoje. Pois é, hoje estão de casa e estão trazendo uma coisa muito especial, que eu acho que eu, a Sil, tantas outras mulheres e homens também temos interesse nesses assuntos. Então a gente está trazendo tudo aqui para vocês. O episódio 13 está um pouquinho diferente, então a Mia vai trazer as notícias pra gente, mas não são notícias necessariamente que estão super quentes nessa semana, são notícias que têm ficado quentes, né, Fabi? Porque tem se falado muito nisso. Pois é um assunto que na minha época, né? Mas quando as pessoas estavam, tipo, os nossos pais estavam na menopausa, perimenopausa, andropausa, não se falava, era um tabu enorme. As pessoas envelheceram numa coisa, quase um palavrão. E hoje não, hoje a gente, graças a Deus, fala abertamente, graças a um monte de pioneiros que vieram aí, falaram na internet e abriram esse assunto. E então a gente traz especialistas aqui para falar com a gente. Vai ser demais. Fora, Fabi, que eu acho que hoje, particularmente, estamos 2 Tadalas naturais. Você não acha, não? Olha... Você é Tadala natural, Fabi? O que é Dala? Tadala natural. Você é uma Tadala natural? Eu sei o que é Tadala. Eu acho que a gente é Tadala natural. Eu vou guardar isso para te contar no final do programa. Mas alguém sabe o que é Tadala, pelo amor de Deus? Tadala. Eu sou uma Tadalona, uma Tadalaça. Ó, quem tá chegando? É você, cara minha. Oi, Fabi. Oi, Sil. Olá, pessoal. Gostei da ideia de falar sobre envelhecimento. É um tema que sempre gera notícias, não apenas porque tem se falado mais sobre assuntos relacionados, mas também por conta de desinformação e fake news. Pensando nisso, trouxe algumas notícias que venho coletando e vou separá-las por capítulo neste episódio. O que acham? Acho perfeito. O bom é que a Mia não envelhece, né? Ela vai falar, mas ela vai falar lá do dela, porque ela não envelhece. É uma coisa. Boa. 60 anos da Rede Globo. Ai, a minha já chegou com gracinha, né? Já. Vai falar de velha, já fala de 60 anos da Rede Globo. A Rede Globo tá sessentona, quem diria? O que é muito interessante é que a gente reviu personagens e atores que marcaram nossa infância, né? E que envelheceram. E muitos deles desapareceram um pouco. Eu acho que existe um tabu. E desapareceram um pouco da mídia, desapareceram das novelas. E eu gostei de ver... no aniversário da Globo, a gente ver essas pessoas, ver esses atores, rever os personagens como a Perpétua, de Tieta. Então, assim, eu acho muito legal. Eu acho que valorizar o envelhecimento também é trabalho da mídia. A mídia tem que mostrar para a gente o valor de uma pessoa mais velha, um valor de um idoso que tem uma carreira enorme, que tem um talento enorme. Então, eu acho isso super importante. Eu gostei bastante de ver. Achei que faltaram algumas pessoas, mas gostei de ver bastante representatividade de uma pessoa mais velha. Acho muito legal também. Você sabe que tem uma coisa que eu acho importante lembrar, que na televisão e na mídia, nem todo mundo envelhece bem. E não no sentido físico. Piada, por exemplo, a gente até chegou a falar sobre isso aqui, né? Então tem piadas, tem programas, tem coisas que você fala, ele existia há 30, 35, 40 anos atrás e hoje já não cairia tão bem. Então a Rede Globo está sabendo também rever alguns desses aspectos. Então, por exemplo, a Vale Tudo está sendo revista, ela era
Quer dizer, agora eu já não sei a entrada da Odete Roitman, eu não sei o que mudou ali, se ela chegou com todas aquelas piadas pesadas e aquela gracinha dela, e aquela coisa racista, aquela coisa preconceituosa, mas eles têm trazido até uma coisa que chama-se de woke mais pesada. E eu tenho saudade de lembrar, você sabe que, Fabi, eu lembrei da Globo 25 anos, olha que tristeza, falou, Globo tá fazendo 60, eu lembrei do jingle das 25 primaveras juntos, Canta aí. A nossa tela é janela, espelho do mundo, é sangue novo na veia pra gente, sei lá o quê. Gente, você me lembrou aqui. Não é? E aí eu falei, os programas dessa época que eu gostava era tipo vídeo show que eu amava, era Globo de Ouro, era TV Pirata, era outra coisa, né? E falei da Odete Roitman, lembrei da Débora na TV Pirata, que era maravilhosa. Maravilhosa. Tinha uma programação muito legal. Eu acho que tem como trazer algumas coisas e só mudar e rever as coisas que realmente eram mais pesadas antigamente, que hoje em dia a gente já entende, mas tem como trazer. E eu acho que, tipo, eu estava vendo no aniversário da Globo 60 anos, 60ª Globo, o game show da Angélica, o video show, tanta coisa gostosa, tanta coisa legal que a gente assistia, né? Mas você sabe que eu gosto também dessa turminha nova da Globo. Eu gosto muito do Paulo Vieira, eu gosto muito de uma galera nova, Pochá, Tatá. Então, estamos aí, envelhecendo bem como a Globo. E o legal é isso, a intergeracionalidade, né? Não é um conflito de gerações, mas sim o combinado das gerações. Isso que torna mais legal, isso que faz com que tenha ainda essa pegada que abraça todo mundo, que fala com todo mundo. E assim que tem que ser, né? As pessoas falam, a televisão tá caindo, mas tá lá ainda, tá firme e forte, e as pessoas ainda estão assistindo, se juntam para ver e tudo mais. Cada um ali nos seus aparelhos, vendo seu programa favorito separadamente, não necessariamente numa tela de televisão juntos, mas ainda é de uma emissora. Mas, Sil, é uma coisa assistindo tudo isso que não é fácil. Você ver pessoas que eram, vamos dizer, o galã da época, etc., que tanto quanto nós envelheceu também. Sim. E a gente vê isso, mexe com nossa própria visão do nosso próprio envelhecimento. E eu acho que envelhecer é uma coisa complicada. A gente está quebrando tabu, vamos falar sobre isso. Eu acho super importante a gente começar a ver que envelhecer é um privilégio, que a alternativa é morrer jovem, mas também porque hoje em dia existem várias maneiras para que a gente envelheça bem, com saúde, que é o que importa no final. Sim. Mas existe também um outro lado, a Luciana Gimenez uma vez falou que ela odeia envelhecer. Eu achei ótimo. Eu também achei, caiu matando. Eu falei, mas quer saber? Eu também tenho um sentimento contraditório comigo mesma. Eu gosto de envelhecer porque você, conforme vai envelhecendo, você aperta o botão do dá uma liberdade, mas não é fácil. Não adianta também só glamorizar. Então, eu acho que a gente traz hoje dicas legais para fazer este processo da melhor forma possível, com saúde, pensando numa vida longa e num envelhecimento saudável, não só de corpo, mas também de mente. Super bom. E você trazer a Luciana, eu achei sensacional, porque eu lembro dessa fala dela e eu falei, finalmente alguém falando a verdade. Sim, eu quero envelhecer, eu gosto de estar envelhecendo, porque, como você diz, a alternativa não é legal, mas eu não gosto de tudo que vem junto. Eu gosto de algumas coisas. Eu tenho que suportar tudo que vem junto, mas não significa que eu goste, né? Exato, então a gente tem que fazer o melhor possível, né? Isso, fazer... Vamos envelhecer da melhor maneira possível, mas não é que é tipo, sempre esperei por esse dia. Eu gostei muito também daquela pá, entendeu? E eu acho que é isso. Então, assim, nós vamos envelhecer, a gente goste ou não. Então, como vamos envelhecer? Da melhor maneira possível. E é por isso que a gente tem aí os nossos convidados. Limão caipirinha, não limão limonada. Limão caipirinha, porque quando a gente envelhece também a gente merece, né? Merece. Os recordes de Hiro Tanaka. O Hiro Tanaka é um exemplo de desafio da ideia de que idade é impeditivo para performar bem esporte, né? Impressionante esse homem. Quando ele tinha 92 anos, ele bateu o recorde de 200 metros de corrida, 200 metros rasos, eu acho, em menos de 38 segundos, ou menos de 39 segundos. Aí, com 93 anos, ele correu 60 metros rasos e venceu em menos de 11 segundos.
É muito doido, e é muito legal ver como tem muito atleta japonês, né, Fabi, que segue, assim, até essa idade, assim, na terceira, na quarta idade, eu nem sei, porque tem um que chama Hidekishi Miyazaki, que em 2015, ele completou o sprint de 100 metros rasos em 42,22 segundos, ele tinha 105 anos de idade. Jesus, eu quero chegar lá assim, eu quero poder estar com saúde, eu quero poder estar móvel, né? De certa forma, assim, eu acho que o importante para a gente é poder ter independência conforme a gente envelhece. Eu acho que essa é uma grande diferença do envelhecer, é a nossa independência física mesmo também e mental. É isso mesmo, a independência, a mobilidade é o essencial. Eu falei dos japoneses, mas eu lembrei que teve uma mulher que chamava, eu acho que é Madonna, alguma coisa, Madonna Butter, Madonna alguma coisa, é uma americana, que ela era conhecida como a Iron Nun, que ela foi a primeira americana, a primeira mulher acima de 80 anos a completar um Iron Man. Ela completou um Ironman com 82 anos, então ela virou a freira de aço. Olha que doido, né? E deve ter muito a ver também com dieta. Acho que são todas as coisas que a gente quer falar e quer aprender um pouco mais na vida, né? A dieta influencia, porque no Japão tem uma dieta que tem soja, em algas, em frutos do mar, que sabe-se que ajuda no processo de um envelhecimento saudável também. Então, vai ver e previne a obesidade, o declínio cognitivo e tudo mais. Então, o que a gente come. O que você está comendo aí, Fabi? Só para saber se é Pão de queijo, saudável. Mas vem cá, eu achei que tinha dado uma paradinha na gravação, porque a gente estava falando, enfiei o pão de queijo na boca. Desculpa. Aí você vê, gente, ó, pão de queijo também previne o quê? O mau humor, né? É bom. Com certeza. Acho muito bom. Mas é muito interessante isso que você falou também dessa senhora, tudo. Vamos começar a correr? Eu corria e eu estraguei meu joelho, mas eu estraguei meu joelho dançando, e aí eu comecei a correr e tem que fortalecer, dá para correr. Eu tava correndo com o apoio de um treinador super bacana, que inclusive tá fazendo um programa na Rádio 89 com o PH Dragani. Muito, muito legal mesmo. Eu acho que vale a gente tentar. Se quiser, eu boto isso no nosso desafio, musculação e corridinha. Porque precisa de musculação, a gente não pode fazer sem musculação. É super importante. Mia? Ômega 3, vitamina D e exercícios físicos têm efeitos aditivos na redução do envelhecimento biológico. Você toma suas vitaminas, Fabi, todo dia? Eu tinha problema em tomar vitamina, porque, vitamina, não sei porque eles não conseguem fazer pequeno, vem num negócio desse tamanho para engolir. Parece supositório, né? Não dá. Eu tenho problema de vitamina D, eu acho que nós brasileiros, quando mudamos para os Estados Unidos, todos temos um pouco de problema de vitamina D, então eu tomo injeção. Ah, você toma todas na injeção? Assim, você faz um coquetel? Não todas, mas algumas eu tomo na injeção. Então, ferro eu tomo na injeção porque eu sou uma pessoa anêmica, eu tenho que tomar ferro de tantos em tantos meses. Injeção não, né? Daí é infusão. E a vitamina D eu tomo na injeção. E aí agora eu comecei a tomar em casa o magnésio. É muito bom o magnésio, eu tomo magnésio também. O que eles falam nessa pesquisa é que a combinação do ômega 3, da vitamina D e dos exercícios físicos ajuda, quando combina os três, ele ajuda a retardar o envelhecimento em até 3,8 meses a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos você vive quase 4 meses a mais, teoricamente. Não é bem assim, são hipóteses e são tiradas de observações com pequenos grupos, etc., estudos piloto. Mas tem uma coisa interessante de vitamina que é porque fala-se muito e porque vende-se sem prescrição médica, as pessoas se automedicam, né? E aí começa, toma uma, toma outra. E aí, ômega 3, vou tomar não sei quanto. Só que gente que tem problema de coagulação não pode, gente que tem prótese cardíaca não pode, paciente de tratamento oncológico também deve evitar, eu não sei se não pode ou deve evitar. Então, tudo, gente, tem que ser com prescrição médica. Vitamina D, por exemplo, que a gente está falando, sim, todo mundo aqui sobe para cá, não tem jeito, porque quase não tem sol, né? Não tem sol o tempo todo, que nem no Brasil. Então, a vitamina D, ela é produzida na pele e o sol é o que ajuda a fazer essa produção. Então, tomar sol sem filtro solar por 15 minutos todo dia, de manhã, de preferência, para não ser aquele sol terrível, te ajuda a produzir vitamina D. Vitamina D é um hormônio. Então, não é que é uma vitamina, ela é um hormônio também. Então, a minha mãe falava desse negócio de tomar um solzinho na perna. Toma um solzinho na perna.
Era isso, desde de muitos anos, o pessoal falou, tem que tomar um solzinho na perna para ficar saudável. E era da vitamina D. Mas é isso, eu acho que tem que. Eu sei que não é fácil para todo mundo, não é. Mas o importante seria ter acompanhamento médico e testes. Testes Isso. para ver o que está faltando de verdade, o que. É. A prevenção mesmo é feita em conjunto com médicos, com pessoas especialistas. Total, total. O excesso da vitamina D pode dar cálculo renal, por exemplo. Então, né, tem que prestar atenção mesmo. Andropausa afeta a rotina dos homens. Será? Olha, você sabe que eu acho que sim, porque não é, eu acho que nós mulheres sentimos realmente de uma forma mais forte, porque nós temos a menstruação constante, nós temos a gente tem esse negócio de hormônio na vida da gente desde muito jovem, é uma coisa. Mas eu acho que mesmo assim, não afetando mesmo tanto quanto a mulher, afeta sim os homens. Eu acho que eles começam a produzir menos hormônios e começam a lidar com as coisas. Eu acho que a grande diferença é que eles não procuram ajuda. São as crises da meia-idade, né? Aí o cara vai lá e fica mal, ou fica deprimido, ou vai comprar um carro novo. Eu tô brincando, gente, não é. Eu não estou estereotipando ninguém, não. Mas é verdade, o homem não conversar tanto e não procurar ajuda, não conversar entre eles, né? Porque a gente troca ideia. Então, eu e a Fabi, por exemplo, o tempo todo, você sentiu isso? Você tá sentindo aquilo? Eu fui nessa médica, ó, vai também e tal, né, Fabi? Agora, o homem não fala dessas coisas. O homem você tem que pedir assim: oi, amiga, o seu marido tá indo em algum médico para você falar para mim e eu falar pro meu marido? Não é assim? É complicado, porque o homem ele vai entrar, por exemplo, depressão é um dos sinais tanto da andropausa como da menopausa, e o cara vai simplesmente, que é o que você falou da crise da meia-idade, mas é isso, ele não sabe por que ele não tá se sentindo bem, então ele começa a procurar coisas, entendeu? Ele não vai chegar para amigo dele e falar: cara, pois é, eu tô achando que eu tô com um pouco de depressão porque o libido baixo, porque o meu hormônio. Não tem isso, entendeu? E eu acho que a gente tem que também quebrar este tabu. Boa! Valeu, Mia! Achei bom, hein? E agora, o que a gente tem, então? Pois é, agora a gente tem o nosso convidado do primeiro bloco, ele, que é ator desde os 7 anos de idade, já trabalhou no SBT, na Globo, na Bandeirantes, já fez novela, fez Casa dos Artistas, etc. Mas o que pouca gente talvez sabe, não, mas eu acho que até bastante gente sabe disso dele. Sabe? Ele é formado e pós-graduado em Educação Física. E ele fala muito, muito na página dele sobre isso, sobre envelhecer com saúde, sobre andropausa, sobre um pouquinho de tudo, que eu acho super importante. Matheus Carriere. Estamos aqui agora com o Matheus Carriere, que fez muito sucesso com novela, com teatro, na Casa dos Artistas, muita coisa, né? É muita história, e agora também adicionou a educação física na sua vida, né? Então fala um pouquinho pra gente como que é toda essa jornada, assim, e chegar onde está agora. Legal, Fabinho. Prazer falar com vocês. Na verdade, a educação física não entrou agora, né? Desde a época da faculdade, naquela época que a gente termina o ensino médio, hoje, na minha época chamava colegial, né? Na época que a gente termina o colegial e pensa em fazer alguma faculdade, eu fiz educação física, porque já trabalhava como ator, já tinha feito novela, teatro, cinema desde criança, então quis fazer uma outra faculdade. Aí fiz educação física e já nos anos 80, 90 comecei a dar aula. Então a educação física sempre esteve, né, presente e às vezes muito forte na minha vida. Eu às vezes acho que eu tive mais êxito até como professor do que como ator, pensando a importância que eu tive no mundo do fitness, né? Principalmente na época onde o fitness brasileiro se desenvolveu muito, nos anos 80 e 90, apareceram as grandes academias. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte de uma geração que transformou muito o fitness brasileiro. Agora eu estou aposentado nessa área, eu não dou mais aula. Parei de dar aula o ano passado. Nos últimos 15 anos, eu me especializei no bike indoor. E aí dava aquelas aulas de spinning, né, que as pessoas chamam. E aí terminei minha carreira dando aulas de spinning e muito feliz e muito orgulhoso desse tempo e dessa atividade que sempre correu paralela à carreira de ator. Matheus, me conta uma coisa. Você é do tipo que fala a sua idade ou não?
Eu tenho 58, eu não vejo a hora de fazer 60. Que lindo, olha só, eu gosto quem fala e eu gosto quem tem essa alegria no viver, né? Essa alegria de não vejo a hora de fazer aniversário. Eu sou dessas também. E eu tenho curiosidade em saber como que o exercício físico e a educação física te ajudaram no processo de envelhecimento. E a gente sempre fala, envelhecimento não é uma palavra ruim, é uma palavra bela. Uhum. E como você passou isso adiante para as pessoas, principalmente até entender se seus alunos eram mais homens, mulheres, se tinha essa preocupação com o amadurecimento e envelhecimento, a mobilidade e tudo mais. Fundamental essa tua pergunta, assim, muito legal, porque hoje em dia, principalmente com rede social, isso faz muito parte da minha vida, assim, né? Primeiro como professor, mas aí atingindo um público pequeno, atingindo os meus alunos dentro daquela academia ou daquele evento. Então, eu acho que... E eu vejo alunos que fizeram as minhas aulas naquela época, assim, até hoje, praticando atividade física. Então, eu fico feliz porque eu acho que eu plantei essa vontade. A educação física, na verdade, o exercício físico, eu acho que ele é muito subestimado. A importância dele é tão maior e deveria ser tão mais incentivado por todos, inclusive governos, políticas públicas, questão de saúde mesmo, né? Cada vez mais são feitos estudos e são comprovados os benefícios da atividade física, né? Muito melhor prevenir do que remediar, né? A atividade física provoca no teu corpo a liberação de hormônios, né, de substâncias que estão nos remédios que a gente toma quando fica doente. Então, não seria melhor a gente, né, promover a população a praticar atividade física? Eu, por gostar de esporte desde de criança, né? Sempre fui competitivo, gostava das aulas de educação física na escola, gostava de participar de campeonatos de futebol, vôlei, basquete, né? Quando veio a ginástica aeróbica para o Brasil, eu fiquei encantado com aquilo, quis fazer aquilo, tanto é que fui para a Faculdade de Educação Física por causa disso. Então, o esporte e a atividade física sempre estiveram dentro da minha vida. Isso foi fundamental e até hoje, e cada vez mais importante, né, a prática da atividade para a gente ultrapassar essa barreira da idade, né, com qualidade, com independência. Claro, é inevitável, a gente tem um declínio com a idade, mas esse declínio pode ser muito melhor e pode ser muito menos sentido, né? Não estou falando de estética, estou falando de saúde, disposição dos nossos órgãos vitais, da nossa carcaça, a nossa musculatura que segura, né, o esqueleto, que segura articulações, né? As articulações e o esqueleto, eles vão deteriorando. Então, o que a gente pode mexer? Na musculatura, para segurar, para proteger essa articulação, né? O meu professor na faculdade, o melhor professor que eu tive, Dr. Osmar de Oliveira, muito conhecido, cronista esportivo, médico do esporte, médico da seleção de basquete durante muito tempo. O Dr. Osmar falava, por exemplo, quadríceps bom, joelho bom. Por quê? Porque se você tiver uma perna forte, e eu não digo forte assim, musculosa, halterofilismo, né, fisiculturismo, se você tiver uma musculatura, né, mais forte, preparada, essa musculatura vai proteger a tua articulação do joelho. Porque a articulação do joelho, com o tempo, vai sofrer, vai declinar. Então, cada vez mais, eu vejo, assim, quando eu vejo idosos que precisam de bengalo, precisam de ajuda para se locomover, ajuda para levantar, que tem muita dificuldade de locomoção, eu sempre penso, nossa, se tivesse feito mais atividade física, e atividade física correta, né? Depois dos 40, 50, não tem que ficar fazendo caminhada, Isso que eu ia te perguntar, qual é a correta? tem que ir para a sala de musculação, tem que fazer exercício de força, tem que preparar a sua musculatura para você ter músculo, né, para suportar uma articulação um pouco mais fraca,
um esqueleto já um pouco mais quebradio, um desequilíbrio, né? Então, a partir dos 40, isso tem cada vez mais estudos falando sobre isso. A musculação, o exercício de força resistida, é o que vai te deixar preparado para conseguir se locomover, fora outros benefícios, fora já tem estudos falando que exercícios de perna, né, lá na frente vão fazer você não ter doenças degenerativas do cérebro, Nossa. prevenir Alzheimer, prevenir Parkinson, né? Por quê? Porque esses exercícios com uma grande musculatura do corpo, né, vão promover hormônios que vão melhorar tudo, vai evitar suas quedas. As quedas depois dos 60 são quase que fatais. Se você depois dos 60, 70 sofre uma queda e quebra um fêmur, 70% desse público que sofre uma queda, que tem uma fratura grande no corpo, morre depois de 6 meses. Não por causa da fratura, mas por causa de uma complicação Meu avô foi assim. decorrente dessa fratura. Então, se você tem uma musculatura forte, ela te previne dessas quedas, que são perigosíssimas. Eu morro de medo. Meu pai tem 83 anos, mora sozinho. Eu morro de medo dele cair no banheiro tomando banho. Porque uma queda nessa idade, para ele, que não está com a musculatura preparada, infelizmente, né, a chance de ser fatal daqui 6, 7 meses, de dar uma trombose, alguma complicação, é gigante. Então, Mas existe alguma idade? Porque, por exemplo, a gente falou muito sobre perimenopausa nos outros programas, andromenopausa, etc., nas outras entrevistas, e assim, eu, por exemplo, eu estou na perimenopausa, vou fazer 48 anos esse ano, e eu faz muitos anos que eu não faço ginástica. E às vezes eu penso assim, mas vou começar agora, será que adianta? Porque eu não tenho força para começar, eu teria que começar bem devagarzinho. Tem alguma idade que, tipo, ou começa a hora que for, do jeito que for, mesmo que for um pouquinho? Fabi, tem algumas frases feitas que são perfeitas, assim. Nunca é tarde, por exemplo, por mais que você tenha 70 anos, nunca fez nada. Se você começar a fazer alguma coisa, você já vai ter algum ganho. Eu sempre falo antes tarde que mais tarde, né? Exatamente. Antes tarde do que mais tarde ou do que nunca. Mas, claro, tem uma outra fase também. Quanto mais cedo, melhor. Então, aquele indivíduo que treinou a vida inteira, que não parou, que não foi sedentário, que se cuidou, que teve uma alimentação boa, se preocupou com hábitos saudáveis, que cuidou da mente, cuidou do físico. Claro que vai chegar lá a tendência, né? Claro que pode vir uma doença avassaladora, a gente não sabe, o corpo, isso não é uma ciência exata, né? Mas a tendência, né? A porcentagem da população que começou mais cedo vai chegar lá na frente melhor, né? Então, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para começar. Mesmo que você tiver 80 anos, se você com 80 anos começar a fazer alguma atividade, claro que nessa idade, com supervisão, com cuidado, sabendo exatamente, né, você vai ter ganhos, você vai melhorar, vai ficar melhor do que você era antes. Talvez fique difícil, você querer competir, você ter uma performance atlética, mas a tua vida, o teu cotidiano vai melhorar sim. Então, Fabi, amanhã é a hora de você voltar para a ginástica. E não é tarde, é hora de voltar. Se você está parada faz tempo, volta, ainda mais porque você já fez. Então, eu vejo hoje, por exemplo, na academia que eu frequento, tem um programa chamado Biomaster. Então, eu nunca vi tanto velhinho, no bom sentido, cabeça branca, na sala de musculação. Eu fico tão feliz, né? Tem todo um programa de professores ajudando os alunos mais velhos eu estou falando 60, 70, 80 anos, né? Na sala de musculação, nas aulas de alongamento, nas aulas de dança. Claro que tudo para aquela idade, né? Tudo pensado naquela intensidade que uma pessoa dessa idade deve fazer. Então, nunca é tarde para começar.
Matheus, me conta uma coisa, você, com essa observação que você fez, inclusive dos cabeça branca fazendo exercício, a gente sabe que as mulheres são mais preocupadas com o bem-estar, também com a estética, mas muito com o bem-estar, né? Tanto a parte mental e tudo mais, do que os homens. Então, mulheres são mais sociais, têm as amigas, têm as aulas em grupo, etc. Você acha que os homens que têm procurado hoje, os cabeça branca que têm procurado exercícios hoje, eles estão preocupados com a questão de mobilidade, de envelhecimento, ou é uma questão estética também? Porque sim, a gente está vivendo mais tempo, por que não ficar bonito? Exatamente. Então, você falou uma coisa muito correta. Realmente, o homem, às vezes, demora mais para ir no médico, demora para fazer um exame preventivo, demora para fazer uma terapia, né? Geralmente, quando vai, é incentivado pela companheira, pela filha, né? Geralmente é uma mulher que fala, olha, vai no cardiologista, olha, vai fazer seu exame de próstata, né? Sabe? Geralmente é uma mulher que manda. Isso a gente também tem que sempre falar é, para que isso mude, né? Para que o homem também comece a se cuidar e se cuidar em todos os sentidos, né? Em se alimentar bem, fazer exames preventivos. Hoje em dia a medicina tem coisas muito legais que, se você sai na frente de algumas doenças, a vantagem é muito grande, né? Então, é, o motivo não importa. Se ele está pensando na estética, está valendo. Se ele pensou em ficar mais bonito e por causa disso foi fazer atividade física, ok, o importante é que ele está fazendo a atividade física. Claro que o benefício estético vem, né? Agora, a estética é uma coisa muito subjetiva, né? O que para alguns é uma coisa muito bela, para outras pode ser um exagero. Tem pessoas que dão mais importância para isso, tem pessoas que não, né? Mas somos pessoas que temos a vaidade dentro da gente, alguns mais, outros menos. Então, acho legal, sim, uma pessoa, né, mais vaidosa, querer ficar com o corpo melhor, querer poder ficar mais tranquilo para tirar a camiseta na praia, para não ficar com vergonha, né, de se despir na frente da sua companheira, na frente do seu companheiro, enfim, é positivo. Agora, nesse aspecto, a gente tem que tomar cuidado com alguns exageros, porque às vezes em cima disso, e principalmente com homens acontece, e com mulheres também, as pessoas correm atrás daquela coisa mais fácil, né? Daquela coisa mais imediata. Vou tomar uma injeçãozinha aqui, vou tomar aquela coisa do anabolizante, do exagero da testosterona, do exagero da reposição hormonal, que é uma coisa que eu faço, né? Consciente, com médico, com exame, né? Vi no Instagram um coach falando que a minha testo pode estar perto de 2.000, que não tem problema. Pera, não é bem assim, né? Cada caso é um caso, cada histórico é um histórico. Tem gente que tem o coração bom, tem gente que não, tem gente que tem predisposição a desenvolver algum tipo de câncer, a problemas cardíacos. Então, tudo tem que ser feito com critério. Então, só com relação à vaidade, e eu acho ela positiva, só temos que tomar cuidado com os exageros, tanto para a mulher, né? Uma mulher de 60, 70, que pode ser linda, mas não pode querer parecer com 20, 30, porque aí vai cometer erro, vai exagerar e vai exagerar com coisas talvez perigosas que vão fazer mal para ela. E homens também. Então, Matheus, você falou de hormônio e a gente tem falado muito sobre perimenopausa, porque nós duas estamos nesse momento da vida. Mas não se fala, hoje em dia, graças a Deus, é um assunto que está super sendo falado, mas não se fala da andromenopausa, se o homem tem realmente alguma mudança hormonal, se ele deveria ir atrás disso, se tem uma mudança muscular, se tem uma mudança, se existe uma coisa que tem que ser feita, que o homem tenha que talvez estar, ter algum conhecimento, falar alguma coisa sobre. lógico, porque, assim, infelizmente, não é um privilégio das mulheres, né? Outro dia eu fiz um post falando sobre isso, eu chamo de andropausa, andromenopausa. Andropausa, é.
Claro que acontece com a gente, né? Claro que de uma outra forma, né? Mas acontece, o declínio acontece, sintomas acontecem, e são vários, às vezes muito parecido com o das mulheres. Eu acho que um dos sintomas que eu não vejo dos homens é o fogacho, né? Aquele calor. Agora, todos os outros sintomas, né? Aumento de gordura, perda de massa magra, perda de músculo, né? A sarcopenia que eles falam, irritabilidade, insônia, tudo declina, não tem jeito, vai declinar, não tem como. A gente tem médicos que falam que a partir dos 30, né, você já começa, a gente Verdade. chega no pico e aí no pico a gente não se mantém, a gente começa a cair. Agora, como vai ser essa queda? E tem coisas que o homem pode fazer, assim como as mulheres, para aliviar esses sintomas, para você sentir menos, né, essas coisas. Agora, cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. Tem mulheres que sofrem demais com cólicas e quando ficam menstruadas, e tem mulher que passa que nem sente. Não é assim? Somos diferentes, cada um é diferente. E com os homens acontece a mesma coisa. A gente declina, a gente tem e a cabeça também, né? A gente perde libido, perde potência sexual, né? A mulher fica mais ressecada, diminui a libido, se sente mais feia, se sente mais triste. O post que eu fiz foi falando sobre os companheiros, o quanto o homem tem, né, que entender esses sintomas na sua companheira e o quanto as mulheres também têm que entender esses sintomas no seu companheiro. Vou fazer um comentário aqui que eu acho que só as pessoas próximas da minha idade vão entender. Mulheres, eu torço para que vocês, quando estiverem no período da menopausa, estejam ao lado de companheiros e companheiras que entendam esse turbilhão de modificações que acontecem no seu corpo. E não esqueçam, isso também acontece com os homens, a andropausa. Então, da mesma forma, eu desejo que os homens que estão nesse período estejam ao lado de companheiros e companheiras que entendam esse declínio natural que acontece. É da vida. É a lei da vida do ser humano, não tem como fugir disso. Tem como lidar com mais sabedoria e amor. Porque isso acontece também com os homens. A gente perde cabelo, né? E aí fica aquela coisa do calvo, né? Cada vez mais. Hoje eu vejo a molecada já, né? Parece que ser calvo é uma coisa, é um xingamento. Não tem jeito, vai chegar uma hora que vai perder cabelo, né? Salvo umas exceções de gente que tem, né? Mas a gente vê, não tem jeito, né? Então, é legal que quem esteja com a gente, por exemplo, se você tiver algum companheiro ou companheira, entenda esses sintomas, esse declínio e ajude, né? Com carinho, com acolhimento, né? Porque acontece com os dois. Então, é legal uma mulher que entenda, pô, meu marido não me procura mais. Não é porque ele às vezes deixou de te amar. Às vezes é porque a testosterona dele baixou, e baixou a libido, e ele não tem vontade. Não é E porque os ele homens não não te ama. conversam, né? Eles têm vergonha de falar dessas coisas entre eles, né? Porque Exatamente. mulher conversa entre elas, né? O homem não fala isso com um Às amigo, vezes né? não é porque ele não te ama mais, é porque realmente o corpo dele não está respondendo. Ele não tem mais aquela ereção que ele tinha, com aquela facilidade, né? E aí, às vezes ele tem medo de tentar e não conseguir. E é claro, com conversa, com essa abertura, né, de um diálogo, tudo fica mais fácil. E aí, procurar ajuda. Tem médicos, a medicina está fantástica, hoje está tudo, né? A gente tem recurso, independente do nível financeiro, sei lá, cada um pode buscar do jeito que pode, né? Com o convênio médico, com o SUS, né? Com muito dinheiro, com menos dinheiro, mas a gente pode ir atrás de uma vida melhor. Todos temos esse direito.
Ó, que boa mensagem para a gente finalizar, né? Esse papo. Eu adorei te ouvir e eu acho tão importante isso, né? Essa questão do acolhimento mútuo de homens e Sim. mulheres, Uhum. e da conversa, da procura de ajuda. Eu acho que são mensagens essenciais para a gente, para todo mundo que está começando qualquer processo diferente, todo mundo está passando sempre por transformação. Você falou muito bem, né? A partir dos 30 transformações acontecem. Então, vamos ficar atento e procurar realmente essa ajuda. Obrigada, Matheus. Que Obrigada, prazer. mas a gente vai deixar também aqui suas redes, porque eu acho que muitas pessoas, principalmente homem, às vezes não tem com quem conversar, mas vai e se reconhece, né, em posts, etc. Eu acho que isso ajuda muita gente. E então a gente vai deixar todas as suas redes aqui para o pessoal que tem dúvida, que quiser conversar, e te agradecer muito. Ah, eu gosto de fazer isso assim, sem a pretensão de ser um coach ou de ficar dando conselho, mas usando o exemplo que eu tenho na minha vida, o conhecimento que eu tenho, né, por trabalhar com educação física também, a minha experiência de vida. Então, eu fico feliz, às vezes, de inspirar pessoas, de ver pessoas, pô, Matheus, desde que eu comecei a ver seus posts, eu comecei a treinar e estou me sentindo Legal. bem. Então, não tem essa pretensão, não faço com a constância que as pessoas falam, não, faz, você vai ganhar dinheiro com isso, vai ganhar likes. Não, não é para isso. Mas eu gosto, né? Como educador físico, fiz a faculdade, fiz um juramento, né? A gente, como um médico, né? Então, hoje em dia, e principalmente depois da pandemia também, o professor de educação física foi elevado assim a uma categoria de profissional da saúde que eu acho muito importante. Muito bem. Programas, né, atitudes, ações como a de vocês, falando sobre esse assunto, desmistificando coisas, quebrando certos tabus, é sempre positivo. É muito legal vocês falarem sobre isso, muito legal vocês duas chamarem um homem para falar sobre isso. Parabéns, foi um prazer. Contem comigo. E um beijo a todos. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu adorei bater esse papo, Fabi. É tão legal falar com uma pessoa que nem o Matheus, que ele tem essa sede de vida e ele fala assim: Meu, tem 58, não vejo a hora de fazer 60, esse entusiasmo, essa coisa de, meu, tô me cuidando e só vai ser melhor daqui para frente, não é bom? É muito bom, e eu acho que você vê um cara que já foi considerado sex symbol, enfim, e chegar e você vê ele falando que não é só sobre aparência, é sobre saúde. Você vê que ele tem esse negócio com saúde muito forte. E ele passa isso pra gente. Ele me deu vontade de sair fazendo ginástica por aí, de me animar, de ficar saudável, de envelhecer bem. Eu acho que ele tem essa vibe gostosa. E os posts dele inspiram bastante, que é aquilo que eu estava falando, né? A gente usar a internet, usar as redes sociais para o bem, para a gente se inspirar, para a gente fazer, sabe? Eu gosto demais disso na nossa rede social, demais. Matheus, olha o seu mérito, olha o tamanho do seu mérito, você fazer a Fabi querer sair fazendo exercício. Tipo, nunca ouvi isso na vida. Essa foi excelente. Agora eu tenho um coração peludo, Fabi. Eu vou começar com um coraçãozinho peludo aqui, ó. Peludinho, só porque eu fui sacana com você no começo do programa, eu perguntei se você é uma tadala natural e não te contei o que é uma tadala. Sou uma tadalaça? Você é uma tadalaça, meu! A tadala natural é um remédio que é feito para melhorar o desempenho masculino, naturalmente. A tadala natural é um remédio que está vendendo no Brasil e ele tá. Eu tenho visto ele em alguns programas, as pessoas anunciando a tadala natural, só que a tadala fila, que eu acho que é o nome do como chama? Princípio ativo, ela tem sido usada por marombeiros como pré-treino, porque ela é vasodilatadora, obviamente, né? Tipo o efeito do remédio concorrente, a pílula azul ali. E aí eu gostei do nome Tadala Natural e eu falei, acho que a gente é Tadala Natural, não é? Tadala me parece, gente, eu não sei, minha mente vai para um lugar meio pornográfico. Tadala, Então, tadalão, é pornográfico. Entendeu? Essa ideia. Será que a gente é Tadala natural? Eu acho que você é, tenho certeza. Meu marido acha que eu sou também, não sei. Acho que os nossos maridos também, né? Tipo, tão felizes com a gente. É bom que ache. Agora, coração quentinho,
Coração quentinho, a gente está trazendo aqui um coração super quentinho, que é de uma amiga nossa muito querida, que é a Maria Cândida. A Maria Cândida, que vocês também conhecem bastante, e ela, com toda a sua atuação, todo o seu tempo de televisão, ela hoje está fazendo um trabalho belíssimo nas redes sociais para fazer as pessoas acordarem sobre envelhecimento, envelhecimento saudável, etarismo, e para quebrar tabus relacionados à menopausa. Então, a Maria Cândida vai falar aqui com a gente. Olá, Fabi, olá, Sil. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar de envelhecimento saudável, para a gente falar em buscar uma segunda fase da vida, que eu considero dos 50 aos 100, muito melhor, mais maduras, com mais sabedoria e principalmente com mais informação. Eu senti muita necessidade de escrever esse livro, Menopausa como Jornada. É o meu terceiro livro com foco no feminino. Por quê? Porque eu cheguei na menopausa por volta dos 48, comecei na perimenopausa sentindo absolutamente tudo. Assustadíssima eu fiquei, porque eu ficava muito irritada, eu tinha muitos esquecimentos, eu tinha muita insônia, enfim, tudo aconteceu e me pegou muito de surpresa. Isso que acontece com a maior parte das mulheres, elas são pegas no susto. E a menopausa é o primeiro ponto do envelhecimento, por isso que assusta tanto. Muitas mulheres se assustam porque falam assim, agora estou ficando velha. E ser velha está mais ligado ao pejorativo do que algo bom que a gente pode construir. Nós somos as primeiras aí que a gente está vivendo o envelhecimento de outra forma, entendendo a longevidade, entendendo a necessidade de exercício físico, entendendo a necessidade da gente se informar sobre tudo o que acontece na nossa vida nessa fase, né? Aqui no livro, olha, o capítulo 1, eu falo muito sobre olhar a menopausa como amiga e como um empurrão para a transformação. Por quê? Porque quando a gente tem vários sintomas, o que acontece é que parece que a gente acorda e fala assim, não, eu preciso mudar, não só isso, parece que tem muitas coisas que eu preciso mudar. E aí tem muita mulher que começa a mudar absolutamente tudo. É transição de carreira, de repente se separa, começa, eu quero viajar, eu quero fazer isso, aquilo. A gente fala que é a nova adolescência, né? Que é a middle sense, que é a adolescência da meia-idade. Então, no livro, a gente vai falar das transformações da perimenopausa, o relógio biológico, a queda dos hormônios e humor, a irritabilidade, o papel do estrogênio, que é muito mais que um hormônio reprodutivo, mudanças no corpo que acontecem, peso, forma e metabolismo, a gente ganha peso, cuidados com o cabelo, com a pele, ossos, que é muito importante, a sexualidade na menopausa, saúde íntima, o emocional, a ansiedade, de repente depressão, enfim, eu indico, tá lá no meu Instagram, Maria Cândida TV, tem um link na bio, o link para comprar na Amazon, tá em pré-venda, e eu espero que todas vocês que estão assistindo neste momento busquem informação. Muito obrigada pelo espaço, um beijo, quero ver vocês em breve em Nova York. Que demais, eu vou te falar que a Maria Cândida é uma das pessoas que foi uma das pioneiras a falar tão abertamente de envelhecer bem, de abraçar a perimenopausa, a menopausa e se jogar, entendeu? E ela é aquilo que eu estava falando das redes sociais, ela é uma pessoa que, para mim, é quem começou mesmo a mudar a minha cabeça sobre envelhecer. Então, acho muito legal. E esse livro dela, que é maravilhoso, Jornada como Menopausa, eu não vejo a hora de ler. Só que é o contrário, é menopausa como jornada. Puta que pariu! E tá tudo bem, porque jornada como menopausa é uma jornada cheia de pedregulhos, é uma jornada que a gente cai, levanta e tá tudo certo. Tá tudo bem. E é muito do que a Maria Cândida fala, porque eu também acho, ela é bem pioneira e ela quebrou um tabu muito importante para as mulheres, que é o da questão física e da beleza, né? Ela é uma mulher lindíssima, sempre foi lindíssima, continua lindíssima, mas ela foi mostrando a dor disso, de tô me sentindo bem hoje, não tô, mas eu vou me mostrar aqui para você. E você fazia isso também bem, Fabi, né? Eu acho que isso que você falou, ela me inspirou, você disse, e você começou a fazer esse tipo de coisa também, isso ajuda tantas mulheres, é tão importante. Então, obrigada, Maria Cândida, e obrigada para vocês todas, Fabi que fez também, e tem outras, né? A Cris Guerra, a Candice Pome, tem tantas mulheres falando tão bem sobre isso. Então, nossa Marruá. Para todas.
A Marruá Cristiano Oliveira, Regina Volpato, Fabiana Scaranzi, que fala sobre a honra de envelhecer. Todas essas pessoas, assim, eu acho que estão fazendo um favor enorme para todas nós mulheres. Então, a gente te abraça. E é isso. Obrigada a todas. Obrigada, Maria Cândido. Fica com a gente que agora vem a parte 2 do nosso programa com mais sobre envelhecimento para você.